Oi. Não sei se deu. Aí, deu. A filmagem entrou. A Guilmagem entrou? Não tô vendo ela. A gente é ruim de ficar aqui ao vivo sozinha, né? Tem uma pessoa pra conversar. Vou entrando. Deixa eu chamar ela aqui. Não, ela não entrou ainda. Ela tem que entrar pra eu poder convidar ela. Ai, gente, sério. Guilmar. 1, 2, 3. Aí ela entrou. Tô aguardando ela entrar. Aí, oi, Má, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sozinha. Então tá bom. Boa noite, meninas. Meninas, hoje o tema, Má, eu não sei se dá para você colocar aí fixo o tema de hoje. Eu acho que dá para você colocar fixo. Eu não sei se você sabe colocar o tema fixo aí. Eu queria pedir para cada uma das meninas que estão entrando agora, você pegar essa setinha e encaminhar para qualquer pessoa que você saiba que está passando por algum tipo de sofrimento, né? A gente vai falar focado no, no casal restaurado, né? Mas se você conhecer alguém que está passando por algum tipo de sofrimento e fica se questionando por que eu estou passando por isso, até mesmo sendo da igreja, eu jejuo, eu oro, eu busco a Deus, mas por que eu estou sofrendo? Por que eu estou nessa situação? Oi, Lúcia, Kelly entrou. Oi, Kelly, linda, né? Não, não, mas tudo bem, tudo bem. Você não consegue, não, tudo bem, não tem problema. Né? Então, assim, você que conhece alguém que está passando por algum tipo de situação, né, de problema, envia essa live aí para a pessoa. A gente vai dar assim mais um pouquinho de minutinhos enquanto isso. Consegui Meninas, não fixar. então. Aí você escreve o tema e fixa o tema de hoje, né? Que é o problema do sofrimento. Meninas, enquanto a gente vai falando, vocês podem fazendo perguntas, tá? A gente vai tentar acompanhar aqui e respondendo para vocês. Vamos fazer algo bem interativo aí. Se tem pergunta, tá sofrendo, tá com dor, esse é o momento de você desabafar, tá bom? Aí agora fixa, Má, fixa o tema. Vê se você consegue fixar. 2-0 aqui, peraí. Tá. Tá bom? Vamos lá, menina. A gente tá aí com 16 pessoas. Se a gente chegar aí a 68 visualizações, né? Eu acho. E no final a gente vai tirar um print aqui, vamos colocar lá no Casal Restaurado para todas que comentarem. Aí, Má, conseguiu. Todas que conseguirem, todas que fazerem comentar a live, a gente vai fazer um sorteio à meia-noite aí de um livro para vocês. Vai ser desse livro mesmo, Má, o livro Problema do Sofrimento? Vale. Tá? Sofrimento. Gente, eu li esse livro, ele é maravilhoso, tá? Não só para quem é da igreja, mas para quem não é. Quem não conhece o autor, ele é C.S. Lewis. Eu não sei se pronuncia, que ele é um escritor inglês, nasceu em 1860 e poucos. Né? Todos os livros cristãos que eu li, as pessoas citam. Tiago Brunet, David Leonardo, Joyce Meyer, todos eles citam esse autor,
todos, sem exceção. Ele é um escritor, assim, de máximo renome, porque ele fez as Crônicas de Nárnia, A Volta do Príncipe Caspian. Então, assim, ele é muito, muito conhecido, né? Então, vale, assim, muito a pena. Vila Velha tá com a gente, esse é meu. É isso aí, esse é meu. Já vai também já colocando aí para outras pessoas, tá bom? Mas vamos esperar mais um pouco, a gente começa. Vai esperar mais um pouquinho. Então vamos lá, meninas. Hã? Colocou o link lá no grupo. Ai, não coloquei não. Mas as meninas acho que podem colocar aí pra gente. As meninas isso, é o C. Levins mesmo, esse próprio. Não sei nem se pronuncia dessa forma, mas é ele mesmo. Todo mundo cita esse ator. Ele é muito, muito, muito bom, né? Muito bom mesmo. E vale a pena a gente ter esse livro aí. Né? Então, assim, encaminha, gente. Pega a flechinha que tá aí, encaminha para um amigo seu, uma amiga seu, falando, meu Deus, eu só sofro, vive reclamando que tá sofrendo de amor. Sabe aquela pessoa que fica só ouvindo música de sofrência? É hora de ouvir de palavra de Deus, né? Vamos aí, manda aí a flecha para alguém, convida essa pessoa, fala assim, meu, você vive sofrendo e fica se revoltando contra Deus em vez de tentar entender por que você está passando por isso. Ó, assiste essa live aqui que você vai começar a entender e vai ser diferente. Envia aí. Isso, aviãozinho. Vamos lá, gente. Manda esse aviãozinho aí pro pessoal. Manda aí. Tá travando o seu? Tá tudo bem aí? Tudo ótimo. Acho que a gente já pode começar. Com certeza é possível ser liberto. Então vamos lá, pessoal. Né? Eu vou falar alguns termos que todas nós, né, o pessoal lá do grupo, eles usam bastante. O primeiro ponto é o seguinte: por que do sofrimento? Né? Por que a gente sofre, meu Deus do céu? Né? Então eu queria que você, se você tiver a tua Bíblia aí, mas se não tiver, eu vou ler aqui para vocês. Valeu, Valesca, por ter colocado o link lá. Né? Diz assim, Deuteronômio 8:22, né? Te levei para o deserto para saber aquilo que estava no teu coração. Tudo que o pessoal vê, todos os livros que você vai, todos os livros não, mas todos os canais de restauração que você vê, todos os vídeos que vocês veem, o pessoal fala, o problema não tá no outro, o problema tá em você. Né? O holofote tem que vir para você e não para o outro. Então Deus, ele quer tratar com você, né? Porque você se dispôs para isso, porque você está sofrendo com isso. A dor está em você. Então o que o Senhor quer fazer é tratar o teu caráter, tratar a tua vida. Né? Então não adianta você, eu estou sofrendo porque fulano me abandonou, porque fulano me traiu, porque fulano quer mau caráter. Não. Para de colocar o foco no outro e traz o foco para você. Né? Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Exatamente, tá? É a Debbie Santiago. O tratamento é pessoal, é com você. E às vezes você fica falando, Senhor, mas não é justo, né? Não é isso. Em vez de você tentar entender o que Deus quer tratar com você, o que Deus quer levar você na intimidade. O que a gente tem que ter em mente é que Deus quer tratar conosco, tratar o nosso caráter, nos aperfeiçoar, né? E não no outro, né? É um momento seu, um momento de você ser tratado, né? Mas porque muitas mulheres falam assim, mas eu não era contenciosa, nem rinchosa, eu fazia tudo certo, amém. Só que o Deus, ele está buscando com você um novo nível de intimidade, né? Quando eu falo assim, não é? Um novo nível de intimidade. E é isso que você precisa entender, que esse sofrimento não é para a morte, não é para a tua destruição, mas é para o teu aperfeiçoamento, né? Para que o caráter de Jesus Cristo se desenvolva na tua vida. Né, para que você veja, né, no que você pode melhorar. Quais são as características de Jesus Cristo, que está lá em Gálatas 5:22-23, que eu posso desenvolver? A paciência, a longanimidade, a alegria, o domínio próprio, a fidelidade é uma das características. Ser uma mulher mansa e humilde de coração, como é Jesus. Né? E isso, a gente só consegue ter esse quebrantamento, a gente só consegue realmente quando a gente está no deserto, quando a gente vai para o deserto, quando a gente está numa situação. Por que é o deserto? O deserto, ele não tem nada, é só você. Então você vai recorrer a algo maior,
né, vai recorrer a algo de Deus. A minha tá travando nessa, porque o seu, porque a sua não tá travando. Tá travando Então. qual? Então, tá colocando que tá travando, mas o seu pra mim não tá travando. O meu tá Também não. travando? Não? Então deve ser a da Luciana mesmo. Lu, nem a nossa, nem a minha, nem a da Marcela tá travando. Deve ser a tua internet mesmo, tá bom? Né? Então, assim, o tratamento é conosco. E quando a gente tá lá no grupo, a gente sempre foca no seguinte, gente, a restauração é primeiro em você. Porque não adianta você não se limpar, não adianta você não ter uma vida curada, restaurada. Como que você vai querer ter alguém na tua vida sendo que você não é uma pessoa curada? Você vai ferir o outro. Você vai causar, porque você está sofrendo, você vai causar sofrimento no outro, né? Então, assim, você precisa buscar primeiro a tua restauração. Então, por que você sofre? Deus é egoísta, quer que eu fique assim? Não, Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer te fazer uma pessoa curada. Então, por isso que fala que o nosso sofrimento é leve, momentâneo e não há de se comparar com o peso de glória que virá. Entendeu? Então essa luta ela tem um fim para chegar. Só que a gente precisa saber passar por ela. A própria palavra fala: neste mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Né? Eu passando por uma situação de sofrimento como essa também, eu estava orando, suplicando para Deus, e Deus falou assim para mim nitidamente, eu sentada lá orando no meu canto, Deus falou, eu falei assim, Guilmar, você tem que saber passar por essa situação, porque essa não vai ser a última. E não vai ser a primeira, porque eu te passei há 1 ano atrás pela perda do meu pai, né? Meu pai, ele faleceu com câncer e a gente passou 1 ano num processo de tratamento e tudo mais. E Deus me deu força, me reanimou, levou meu pai porque era o momento dele mesmo, ele tinha que ser recolhido e Deus consolou meu coração. E o Senhor me lembrou, ele falou assim, ó, você passou por essa luta, essa é outra luta que você tem que saber passar. Entendeu? Porque essa não foi a primeira, essa não vai ser a última. Então, como você passou pelaquela, você precisa saber passar por essa, né? Exatamente, Luciana, nenhum sofrimento é eterno. Todos os sofrimentos, ele tem um propósito, e o propósito é aperfeiçoar o teu caráter, né? O teu caráter diante do Senhor, que é a única coisa que nós vamos levar para a eternidade. Você não vai levar a tua carreira de trabalho, você não vai levar para sua casa, você não vai levar seus carros, você não vai levar seu status, mas o que você vai levar é o teu caráter, né? É o teu caráter referente a Jesus Cristo. Então é isso que você precisa buscar. A Má, ela vai falar do segundo ponto pra gente, mas vocês podem ir fazendo pergunta e interagindo conosco, tá, pessoal? E vamos lá, vamos mandar esse aviãozinho aí para outras mulheres, para outras pessoas que estão passando por sofrimento, em nome de Jesus. Exatamente, o sofrimento nos traz maturidade, nos traz humildade, porque pessoas que não passam por sofrimento são arrogantes, né? Não sabe a dor do outro, né? Não sabe a dor do outro. Paciência também, né, Guilmar? Porque, assim, na passagem, né, da Bíblia que fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, não adianta nada a gente ficar irado se não chegou o tempo da justiça de Deus, né? Se a gente não esperar, se a gente não tiver paciência para passar, né, por esse sofrimento, a gente vai sair dele sem ter aprendido nada. E vai virar um ciclo, né? Então, quando a gente sofre por algum motivo que seja porque nós pecamos, porque o homem, quando ele peca, ele tem as consequências, né? Quando erra, tem as consequências, então automaticamente ele vai sofrer, né? Ou então, meu Deus, eu quero muito uma coisa, Senhor, eu quero esse emprego. Se eu tiver que estudar 20 horas por dia, eu tenho que passar por aquele processo. Eu vou sofrer porque eu vou ficar menos com a minha família, eu vou sofrer porque eu não vou ter uma vida social, né? Mas é o preço que eu tô pagando para ter aquilo. Então, quando eu tô sofrendo por qualquer motivo que seja, a gente tem 3 situações. Ou a gente fica neutra diante dela, né? A gente fica... É um bloqueio que o corpo, né? A mente cria para não sofrer. Então, ele neutraliza isso. Ou a gente age, a gente começa a ter atitude, a gente sai do lugar, e quando a gente age mediante um sofrimento, a gente não muda só interno, como a gente muda externo. Então, tudo à nossa volta muda. Porque a gente mudou uma atitude, mudou um pensamento, né? E ou então a gente fica o quê? A gente reage. A gente vive numa zona de conforto, tudo na nossa volta obriga a gente a mudar, mas internamente a gente não muda. Então, né, diante do sofrimento, a gente tem essas 3 opções.
ou fica neutro, que também é uma atitude, né, que a gente vai simplesmente viver e ver nossa vida passando sem fazer nada, ou a gente vai agir, ou então a gente vai reagir a uma consequência. E diante desses fatos, tudo a gente tem o quê? Aprender. O sofrimento, a gente tem, é uma fase para a gente aprender. Meu Deus, o que que eu fiz de errado que me levou a isso? Senhor, meu pai, será que eu estava sendo religiosa? Eu não estava firme na sua palavra? Por isso que eu pequei nesse ponto? Meu Deus, será que eu estava sendo tola? Eu não estava edificando a minha casa? Será que eu não estava sabendo como administrar meu tempo? Porque se a gente erra na mesma coisa, a gente vai andar em círculo. E meu pai fala uma frase que Exatamente. eu odiava, Guiomar, mas é pura verdade. 1 mais 1 é 2. Não adianta a gente tentar fugir disso, né? Se a gente fizer Exatamente. as mesmas coisas, a gente vai errar. E se a gente errar, a gente vai sofrer. E se a gente sofrer e não mudar, a gente vai continuar sofrendo, Isso, né? e assim, uma coisa que você falou, Má, que é importante, é a gente se perguntar, né? Quando a gente está com alguma dor no nosso corpo e a gente vai no médico, ele faz várias perguntas para diagnosticar, né? Então, Uhum. quando a gente está sofrendo, a gente precisa se perguntar, qual que é a causa do meu sofrimento? Foi eu que causei? Não, não, foi outra pessoa que causou. Amém. Então, qual que é a minha atitude nessa situação? Igual a Paulinha, ela mandou assim, ó, eu fui traída e não consigo esquecer a traição do meu esposo, pois estamos bem. Mas eu não consigo esquecer a mulher que ele me traiu. Dói muito. Aí, Paulinha, esquecer você não vai mesmo, porque isso é só se você tivesse amnésia, tá bom? Então a gente não tem amnésia, glória a Deus por isso. O que você precisa trabalhar na tua vida é a liberação de perdão. Entendeu? Para que essa situação, quando você se lembre, se você vem à tua memória, não te doa mais, né? Quando você, e como que eu faço isso? Liberando perdão todos os dias até que isso não doa mais em você, né? A gente até assistiu o filme A Cabana, não sei se você já assistiu, que o cara tem que perdoar o assassino da filha dele, e é algo muito forte, né? Algo muito forte, né? Gente, é difícil você ter traído, né? José foi traído, teve a oportunidade de se vingar e não se vingou. Ele teve uma postura de santidade e ele foi honrado, né? É fácil, não é, mas é um exercício. Você tem que ir orando e perdoando o teu esposo e essa moça, né? Essa outra pessoa que entrou na vida do teu esposo, porque ela também merece salvação. O mesmo amor de Deus que está sobre a tua vida, está sobre a vida do teu esposo e está sobre a vida dessa mulher. Então você precisa liberar perdão. Você precisa liberar esse perdão até que você se lembre e você não sinta mais dor. Esquecer, você não vai esquecer mesmo, tá? Não esquece, foi algo que é do teu passado. O que você não precisa é não estar apegada a isso. E liberar perdão todos os dias, orar para que Deus salve essa mulher, né? Para que Deus, e assim, olha, você falou, você está bem, estamos bem, glória a Deus, o Senhor te restaurou, restituiu o teu casamento. Isso é uma situação que Satanás está querendo usar para minar o teu relacionamento, né? Se vocês estão bem, provavelmente ele já te pediu perdão, você já perdoou, pelo menos de boca, você já o perdoou, né? Agora você precisa trabalhar o teu sentimento de E não perdoar deixar ele, de perdoar colocar ela. sementinha, né, na cabeça. Nossa, Exatamente. ele fez aquilo. Nossa, você vai perdoar ele, olha o Isso. que ele fez. Né? Não é Exatamente, permitir. sendo que assim, e sendo que a gente tem uma condição nas nossas vidas, né? De que a gente só é perdoado se nós perdoarmos. Tá lá no Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então a nossa condição de sermos perdoados é se nós perdoarmos. Né? Não vale a pena, você precisa do perdão do Senhor todos os dias como eu preciso, né? Já pensou eu estar diante e falar, Senhor, me perdoa. A gente erra, gente, a gente erra, todo mundo está passível a cometer erros, a trair e a tudo mais, todos mundo tá, não adianta ninguém falar assim, eu não vou trair. Você só sabe que você é fiel quando você tem a oportunidade de fazer e você não faz. Entendeu? Então, assim, você precisa liberar perdão. Libera perdão todos os dias. Enquanto você sentir dor no teu interior, você vai orar e vai falar, Senhor, eu quero perdoar. E vai colocar para Deus, Senhor, por que eu não consigo perdoar por causa disso e disso? Mas o teu sangue me justifica e justifica também essa mulher e justifica também o meu marido. E há uma condição, Senhor, que se eu não perdoar, o Senhor não me perdoa. Eu quero perdoar. Limpa o meu coração. E ore todos os dias, Paulinha, até que você não sinta mais dor nessa condição. Amém? Exatamente. Perdão é um exercício diário. Né? Né? Jesus Perdão é fala um exercício diário.
porque ele foi santo, né? E santo é o quê? Uma pessoa separada. Então, né, o mundo não conhece esse perdão. O mundo, assim, não perdoa, dente por dente, né? Aconteceu, acabou. E o cristão não, né? A pessoa que quer ser o exemplo, que quer imitar Jesus, tem que perdoar, né? Exatamente. De Ora Jesus. sim, Paulinha, ore todos os dias, até que você lembre disso e não sinta mais dor. Porque esquecer você não vai mesmo, tá? Você não vai ter amnésia, isso não vai se apagar. Foi algo que aconteceu, tá lá atrás. O que você precisa fazer é perdoar até não sentir mais dor. Em nome de Jesus. Amém? Não, você vai avançar também, Mônica, nisso. Pode continuar, Mar. E um exemplo também que a gente pode falar é a questão da comparação, né? Quando a gente se Uhum. compara para o negativo, exemplo, ai, a minha amiga passou por tal situação no casamento, ela superou, então o marido dela pediu perdão, os dois ficaram bem, no meu caso não tá sendo assim. Quando a gente compara, né, uma reação de uma pessoa com a nossa reação, isso é muito negativo, porque são personalidades Muito. diferentes, criações diferentes, foram ambientes diferentes. O seu marido não é igual ao marido dela. Então, quando a gente Cultura compara diferente, né? totalmente assim, o contexto. Então, quando a gente comparar, tem que ver uma métrica, comparar arroz com arroz, não arroz com feijão, né? E a gente Exatamente. começar a fazer comparação para o bem. A Bíblia, a gente ama essa Bíblia, que ela é maravilhosa, não sei se ela é muito, Dá pra ó, ver. ela Uhum. é super eficaz. Ela, então, ela é um manual de vida. E lá tem vários exemplos. Jesus é o maior de todos, né? A questão de seguir na terra, de conversar com todos, de ser humilde. Mas igual José, como já foi citado, exemplo de Ana, que mesmo em situações assim, de humilhação, ela orou, persistiu e foi e teve a vitória. Então, quando a gente Amém. se comparar, vamos comparar com mulheres, né? De Deus, Abigail, Ana, Débora, com várias mulheres na Bíblia que venceram, né? Que foram firmes, fiéis e conquistaram. Não vão se comparar por baixo. Ah, fulana aconteceu isso com ela, mas ela também. Não, vamos comparar com Simba, vamos comparar como Jesus Cristo, como mulheres que foram fiéis, né? E não Uhum. comparar nossa situação com a do mundo, porque nós não somos o mundo. Nós somos cristãos, nós somos pessoas que cremos em Deus, cremos que Jesus já venceu, né? Deus é o dono do Uhum. mundo. Então, a gente serve um Deus que faz tá assim de braços abertos pra gente. E se a gente se humilhar, se a gente seguir tudo que a Bíblia fala, se a gente pedir Deus sabedoria, assim, se a gente for honesto com Deus, Pai, qual que é a minha realidade hoje? Eu não sei. Me ensina como que eu devo fazer. Eu tô comparando minha vida com uma pessoa, tô comparando minha vida com minha vizinha. Mas como que é a minha vida hoje? Como que eu devo seguir? Como que o Senhor quer que esse sofrimento contribua com a minha vida? Que esse meu sofrimento vai agregar para a vida do outro? Eu estou sofrendo à toa? Eu estou sofrendo só para minha vitória? Ou eu estou sofrendo para ajudar outra pessoa? A gente tem que perguntar mais, questionar. Não é só sofrer. Exatamente. Só colocando um ponto aqui, meninas, e é muito importante, né, de aprender com o que a gente tá vivendo. Sim. Eu, particularmente, eu tenho um caderno, esse caderno ele chama Caderno de Guerra, onde eu coloco todos os meus pedidos de oração. E quando eu tô passando por um momento de dor, de sofrimento, eu anoto todas as experiências que eu vou tendo com Deus. Todas, todas. Até agora, nessa situação, né, de vida sentimental e casamento e tudo mais, eu já anotei 13 pontos. Isso sem contar ministrações que Deus me deu. Então, por que é importante você marcar essas experiências, o que você tem aprendido no seu tempo de deserto? Porque como a gente leu lá em Deuteronômio 8:2, o Senhor ele nos levou ao deserto para mostrar o que está no nosso coração. Não é porque Deus não sabe o que está no nosso coração, porque no Salmo 139 fala que Ele nos sonda e nos conhece e sabe cada palavra que vai sair da nossa boca muito antes de nós falar, mas é para nos mostrar, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, mas na verdade nós somos outras. Né? Até nós entrarmos num momento de deserto, de sofrimento, que começa a se revelar para nós mesmas quais são os nossos qual que é o nosso caráter. Né? Como que a gente reage a essa situação, entendeu? Então, só no momento de sofrimento a gente consegue saber quem realmente nós somos,
né? No momento de crise é que se revela a identidade de cada pessoa, né? Por isso que cresceu muito aí a violência dentro dos lares. Na próxima live, eu acredito que na próxima segunda-feira a pastora Débora e a Tati vai estar falando. Então, assim, uma dica para todos vocês que estão ouvindo: pega um caderno e anota. Anota cada experiência que você tem vivido com Deus nesse momento de sofrimento, né? Nesse momento de dor. Vai anotando quais são os pontos, o que Deus falou com você, qual é a referência. Sabe o que Deus sempre me traz à mente nesse momento? Que é assim, que a luta é leve e momentânea, que não há de se comparar com o peso de glória que trará daqui para frente. Né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E 1 Coríntios 2:9, aquilo que eu não vi, aquilo que eu não ouvi, aquilo que eu nem imaginei, é o que Deus tem preparado para mim, porque eu amo. Né? Então, assim, esse momento de sofrimento vai acabar. Não tem luta que perdure, não tem sofrimento que perdure para sempre, não tem deserto que dure para sempre. Você vai entrar na promessa. Né? Então isso que você tem que trazer à tua mente, assim, meu Deus, eu não aguento mais, já faz 9 meses, já faz um ano, você vai ficar o tempo que for necessário, que Deus precisa falar com você, que Deus precisa moldar o teu caráter, né? Que Deus precisa te mostrar naquilo que você precisa melhorar. Eu preciso perdoar, então você vai perdoar até Deus fazer realmente limpar a tua vida. E falando de comparação, complementando o que a Marcela falou, muitas vezes a gente se compara assim, meu Deus, tipo assim, eu não mereço passar por isso. Eu fiz tudo certo, eu sou da igreja, eu orei, eu jejuei, eu entrego dízimo, eu entrego oferta. Eu faço tudo certo, eu não tô entendendo por que eu tô passando por isso. Eu não tô conseguindo entender. Por que eu tô passando por isso? E aí a gente se compara com outro. Não, fulano não vai na igreja, fulano não ora, né? Meu Deus, tá melhor que eu. Gente, o que você vê nas redes sociais não é verdade. Né? Não tem aquilo como verdade absoluta. Ai, meu Deus, olha, fulano era assim, era assado. Nossa, de repente acabou. Não. Porque o que tá lá nas redes sociais não é verdade. Né? Tem e vídeo agora, né, Gui? Que vídeo agora é linda. Exatamente. Põe aí um efeito especial e tudo mais. E às vezes você fica se comparando. Gente, você quer morrer no deserto, você se compara. Não se compare. São histórias diferentes, são vidas diferentes. Por mais que pareça similar à tua história, você é um ser individual, você é filho único, você é filha única de Deus. Né? Ele quer te tratar na sua individualidade. Então não fica se comparando com ninguém. Não fica, você só vai sofrer mais. Você vai sofrer mais. Ou você não vai se achar merecedora, ou você vai se achar boa demais comparado a outras pessoas. Né? Núbia Novaes até colocou também passar sem murmurar, né? Exatamente. Deus não gosta de murmuração, né? Deus não opera no meio da murmuração. Vou falar para vocês, vê lá 1 Coríntios 10:10, que quando murmura você atrai o espírito destruidor. Toda vez que você abre a tua boca para reclamar, você está atraindo o espírito de destruição para a tua vida. Né? Então não faça isso, não murmure. Eu penso sempre nessa palavra. Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Eu não quero trair o espírito de destruição. Eu já estou sofrendo, eu já estou no sofrimento. Eu vou ainda ficar atraindo espírito de destruição? Não. Então, assim, não se compare, porque você se comparar, você aumenta o teu nível de sofrimento. Eu sempre pergunto para Deus assim, o que mais que eu preciso aprender nessa situação? Gente, e sempre tem um ponto a se aprender. Sempre, eu tenho colocado as datas e os pontos que Deus tem me ensinado. Exatamente, as redes sociais é um perigo em relação a esse mundo perfeito. Exatamente, não se ache. Não se fique se comparando a ninguém. Né? Não se compare a ninguém, você é filha única, Deus tem um projeto único para você. Um projeto único, você é uma obra de arte exclusiva de Deus. Né? E Deus ele tem muito para realizar através da sua vida. Mas você vai continuar no agir ou reagir? Pode continuar. Não, pode seguir para o próximo ponto. O próximo ponto é ajuda e mentoria. Tá? Eu coloquei isso, ajuda e mentoria, porque primeiro, Deus não fez ser... Lá em Gênesis 2, o Senhor fala assim, não é bom que o homem esteja só. Então vamos trazer aqui para nós mulheres, não é bom que nós mulheres estejamos sós. Não é bom que nós sejamos sós. O Senhor nos fez para viver em comunidade. Por isso que família é projeto de Deus. A pessoa, ela quando ela se sente sozinha, ou quando realmente ela está sozinha, gente, a tendência dela é ela se
enfiar no vale da sombra da morte mesmo, no vale de morte. Né? E glória a Deus, eu quero que todas aí dêem um glória a Deus, dá um glória a Deus bem grande, que nós temos um grupo de restauração. Eu acredito que no link tem o link para entrar no grupo, tá? Então a gente tem um grupo de restauração que eu, a Marcela, a Tati, a pastora Débora, maravilhosa, nossa cobertura, a Laila, a Valesca, todas as administradoras estão à disposição de todas as mulheres lá. Que você pode marcar uma visita online. Então você não está sozinha nesse deserto, né? Você não está sozinha. Dá um glória a Deus. Isso mesmo, Carla. Coloca aí, glória a Deus, eu não estou sozinha. Glória a Deus, eu tenho irmãs de Deus que cuidam de mim. Uma cuida da outra, uma levanta a outra. Deus, né, mamãe? Oi? Um amor que vem de Deus mesmo, né? Do Um amor que vem de Deus, né? Um amor que vem de Deus. Então você não está sozinha nesse deserto, né? Você tem a nós, toda segunda-feira tem uma live assim com a palavra de Deus para edificar a tua vida que a gente busca, né? Então, coloca aí, glória a Deus, eu não estou sozinha. Em nome de Jesus, você não está sozinha. Então é sempre bom. Eu vou colocar aqui, toma muito cuidado. Você tem a nós, as administradoras do grupo, cada uma de nós estamos à disposição de vocês. E eu sempre falo assim, toma cuidado, porque a gente fala assim, mas eu tenho uma melhor amiga, né? Mas essa melhor amiga, ela tem os mesmos valores espirituais que você. Ela vai olhar para a tua vida e vai falar o que, você é nova, menina, não fica sofrendo não, procura outra pessoa, arruma outra. E eu tô falando isso, não é de maldade, porque ela não faz isso de maldade. Ela faz porque realmente você é uma pessoa nova, inteligente, bonita, e ela não quer ver você sofrendo, mas ela não vai te aconselhar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para tua vida, né? Então a gente tem que ter esse cuidado sim, com quem a gente vai dividir o nosso sofrimento, com quem a gente vai dividir a nossa dor. Né? Com quem que você está dividindo a tua dor? É com alguém que vai pegar na tua mão? Eu tô sim passando pelo mesmo problema que você, mas nós vamos orar juntas e nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer. E tem uma mentoria de alguém que tem uma autoridade espiritual. Por exemplo, eu sou uma presbítera, a pastora Débora, ela é pastora, ela tem uma constituição, né? Em Romanos 13, do versículo 1 a 6, diz que nós temos que sermos submissos às autoridades, porque existe um princípio espiritual de autoridade, existe uma cobertura, né? E como que você faz isso? Em Mateus 16, 18 fala isso, que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Ô, Kelly linda, a Kelly é minha discípula, do Mais Que Ver. Liga sempre, né? Que a gente tá junto aí para vencer todas as coisas, mais que vencedoras. E assim, em Mateus 16, 18, fala que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. E se você continuar lendo o versículo, você vai ver que lá fala quando que tem 2 ou 3 reunidos, o que for ligado aqui na terra será ligado nos céus. Né? Olha o poder da nossa unidade, o poder de nós estarmos juntas buscando uma cura, buscando uma restauração para as nossas vidas, buscando uma restauração para a nossa família. Então, assim, sempre busque, não ache que você esteja sozinho. É muito importante, porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, a gente fica confusa com os nossos próprios pensamentos. Né? E quando a gente divide com a autoridade espiritual, quando a gente divide com uma amiga que é serva de Deus, que tem, né, conhecimento da palavra do Senhor, você não vai receber um conselho errado. Você vai receber um conselho segundo aquilo que é o Espírito Santo de Deus falando através da vida dessa pessoa. Né? Então, busque mesmo. Oi? Ela nem achismo, ela vai ser um canal de bênção, um vaso. Às vezes a pessoa tá falando uma coisa, querendo falar outra, e o Espírito Santo revela. Né? Exatamente. Sonho, então, para revestir o coração. Exatamente, muito importante, porque aí vai orar junto e vai vir a luz do Espírito Santo para dar um direcionamento, né? Não vai estar sozinha, não vai estar sozinha. Então você nunca deixe, porque Satanás dá esse sentimento, porque o sofrimento ele causa um desgaste, né, emocional, ele causa um cansaço e a pessoa fala, meu Deus, eu tô lutando sozinha, né? Um engano, uma mentira de Satanás que vem como seta para falar assim, para você desistir, para você não lutar, porque você está sozinha, mas está repreendido em nome de Jesus. Como muitas meninas colocaram aí, glória a Deus, eu não estou sozinha, você não está sozinha. Né? Tem um canal de restauração que tem live toda segunda-feira, a gente tem esse canal para todo mundo, não é só para quem é da igreja, é para todo mundo que está sofrendo, é mulher,
tá buscando restauração para a tua vida pessoal, tá buscando restauração para o teu casamento, você pode entrar lá e você vai ter um monte de mulheres que vai estar, né, junto com você nessa batalha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seguindo aqui, Gui, posso passar pro ponto? Pode passar. É a questão da. Quando a gente nem fala só uma questão do sofrimento, mas a gente vê é na prática, né? A gente idealiza muitas vezes as coisas, a gente vive muitas vezes de teoria. Ai, quando eu tiver minha casa, aí quando, né? Quando eu tiver meu carro, eu vou dirigir para tudo que é canto. Quando eu tiver minha casa, eu vou decorar do jeito que nem que eu quero. Mas quando a gente vai para a prática, compra o carro, aí fica com preguiça de estacionar, aí vê o tanto que gasta com gasolina, aí todo mundo pede carona, aí não é aquilo que espera, né? A Uhum. gente só consegue provar o que a gente é, provar o que está dentro da gente, quando a gente tem que fazer. Então, na teoria, o sofrimento é o quê? Ah, vai passar, isso não tem importância, né? Eu sou firme na rocha. Mas na prática, quando a gente começa a ver que algumas coisas que a gente tem que fazer dói, que a gente tem que perder, quando a gente vê que a nossa mente idealizou uma coisa que nunca iria existir. E a gente tem que quebrar paradigmas. A Exatamente. gente começa a mudar de opinião e a gente vive na prática, Igual, né? praticar o perdão dói, não dói? É Demais a conta. difícil, né, a gente perdoar alguém. Meu Deus, principalmente alguém, aí eu falando assim de uma outra pessoa, seja homem, seja mulher, porque a gente, o pessoal coloca como OM, né, outra mulher, ou OH, outro homem, que tipo pra gente é como se fosse, entre aspas, um inimigo, né? Mas o Senhor fala assim que tem maior paga para quem eu se eu perdoar o meu inimigo, porque perdoar o meu amigo não é esforço nenhum. É Né? Se fácil. eu amo você, você é meu amigo, para mim te perdoar é fácil. Porque é uma pessoa que eu amo, que eu quero ter perto. Fácil entre aspas também. Mas perdoar um inimigo, fazer bem, né? E Romanos fala pra gente, Romanos 12:20 fala assim, não nos cansemos de fazer o bem, mas retribuímos o mal com o bem. Né? Já pensou você ter que fazer a prática? A prática dói mesmo. Você fazer bem para alguém que te está fazendo mal para você, é difícil, gente, pôr em Lembrar, né, prática. Vilmar, que essa outra pessoa, ela também é uma alma que pertence ao Senhor, porque na Bíblia fala que uma alma do Senhor vale mais que o mundo inteiro. Então, Senhor, talvez essa pessoa, a culpa não foi dessa pessoa, né? Então, não é jogar a responsabilidade para ela, odiar essa outra pessoa. Senhor, liberta meu marido, liberta ela também, né? Abençoa. Eu sei que isso dói, mas abençoa a vida dela, né? Fica às vezes até Uhum, meio, como que eu vou te falar? Meio. Não é hierárquico. Fica meio falso de falar, né? Fica idealista. uhum, Mas não é uma alma que o Senhor ama. E se imagina exato. se você não entrar no céu porque você tá com ódio dela. E Deus está Imagina, fazendo. não vai ter dois céus, vai ser um céu só. Exatamente, exatamente. E Deus, ele salva, gente. Não tem ninguém que ele não queira salvar. Ele não colocou ninguém nesse mundo que ele não queira salvar. Eu quero só fazer um comentário aqui referente àquilo que você falou agora, Má, e aproveitar o comentário da Evelyn. Ela colocou assim, ó. Já faz 1 ano e 2 meses que o meu marido foi embora, mas eu ainda quero que ele volte, né? Eu sempre falo algo, eu vou falar algo para vocês que Deus falou comigo, tá? Referente a uma outra situação. Mas que eu ficava muito apegada ao tempo mesmo. E Deus, eu orando novamente, Deus ele fala claramente assim comigo, Guiomar, tipo assim, Guiomar e pausa. Guiomar, não se apegue ao tempo, porque se é promessa de Deus, eu vou falar com você todos os dias até que essa promessa se cumpra. Né? Então, o que que Deus quis falar isso comigo? Se preocupe em viver hoje, porque a própria palavra fala, basta para cada dia o seu próprio mal. E eu percebo, e todas as ADMs percebem lá no grupo. É difícil, gente, é difícil você esperar no Senhor. Porque você tem que matar a sua carne, sabe por quê? Se você soubesse todas as respostas, se você soubesse a data de que Deus fosse fazer tudo, você ia se acomodar e não ia fazer nada para mudar. Entendeu? Se eu soubesse a resposta, eu não ia precisar.
Ilmar, Marcela? travou um pouquinho. Tá, voltou? Voltou. Voltou? Agora voltou, né? Então, estava falando sobre o tempo. Né? Se a gente souber todas as respostas e quando Deus ele vai fazer as coisas, a gente se acomoda, porque ser humano é acomodado. Ah, eu sei que Deus vai fazer, para que eu vou me preparar? Por isso que Jesus ele fala assim, que o dia e nem a hora, nem o Filho de Deus sabe que ele vai voltar. Sabe? Porque se a gente souber, a gente só vai fazer o que é bom quando Jesus estiver voltando. Aí, no último dia eu perdoo todo mundo. No último dia eu me santifico. Entendeu? Nós não vamos nos preparar. Da mesma forma, é a restauração do casamento. Se você souber quando que Deus vai fazer, você vai se acomodar e não vai mudar naquilo que você precisa mudar. Né? Igual a gente falou desde o começo, a alteração é no nosso caráter, né? Não é no caráter do outro. O outro, Deus vai tratar. Deus também tem propósito na vida do outro. E o Né? Deus contrário também tem também, né? propósito na vida do outro. E o contrário também. Né? Se eu Então, assim, soubesse não. o que eu ia passar no processo, eu não iria querer de José, né? Se soubesse tudo o que iria passar, que ele ia ser vendido, que ele ia ser preso, que ele ia ser humilhado. Talvez ele não ia querer virar governador. Não, senhor, deixa eu aqui quietinho Não, mesmo, ele que falou, não, deixa eu ficar aqui mesmo no meu comodismo, cuidando, apacentando as ovelhas do meu pai, né? Ficando aqui no meu cantinho. Davi a mesma coisa, ele não ia querer passar pelas lutas para ser habilitado para ser rei. Então, assim, a gente não vai mesmo. Então, assim, não fica contando o tempo. Não fica contando o tempo. Fala, Senhor, o que mais que eu preciso aprender nessa situação? Né? Que mais, Senhor? Tem hora que a saudade aperta? Tem. Né? Porque a gente é de carne e osso, Deus sabe das nossas limitações. Em Romanos lá fala, né, que não desculpa, Romanos não, Coríntios fala que assim, o Senhor não nos dá luta que nós não possamos suportar, e juntamente com a luta ele nos dá o escape. Então assim, se a luta tá grande, fala, Senhor, me mostra o escape, me dá estratégia nessa situação, porque assim, gente, se a gente tiver todas as respostas, a gente não precisa confiar. Né? Por que eu vou confiar em algo que eu já sei o que vai acontecer? E quando vai acontecer? Eu não preciso entregar, não preciso confiar, porque eu já sei. Isso é do ser humano. É do ser humano. Você já sabe, então você fica, se acomoda. Você já sabe o que vai acontecer, quando que vai acontecer. é isso, né? Então, não preciso fazer nada. Mas Entendeu? tem o fim, É fundamento assim. das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, igual fala em Hebreus 11, né? Então é só fé que vai acontecer, mas sem saber as circunstâncias, como, onde, quando, né? Que recurso que Deus vai usar. Exatamente. Mas aí você vai orando e pedindo discernimento para você viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Em Filipenses 4, fala que a gente colocar todas as nossas ansiedades diante do Senhor. Tem dia que você vai ficar ansioso mesmo. Né? E quando a ansiedade bater, quer dizer que a tua preocupação está tomando o lugar de Deus. Então você para, ora, porque a paz que excede todo entendimento vai envolver o teu pensamento e o teu coração. É exatamente isso que fala lá. Se você orar dando graças, ou seja, você vai orar agradecendo a Deus por tudo e vai colocar as suas ansiedades diante dele. E a paz que excede todo entendimento vai cobrir a tua mente e o teu coração. Enquanto você não tiver paz na tua mente, no teu sentimento, você continua orando e buscando, né? É. Às vezes, querido, você vai ficar 1 hora, 2 horas orando até você falar, Senhor, amém. Agora eu tô em paz. Né? E aí você vai vencer aquele dia. E você vai viver um dia de cada vez, porque basta o seu dia, seu próprio mal. E no tempo oportuno, Deus ele vai realizar o propósito dele, vai trazer o que é melhor para você. Porque em Romanos 8, 28 fala isso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Gente, eu vou usar uma palavra que talvez você religiosamente fale, meu Deus, ela é mística. Não, mas vai ser um mantra. Sabe qual que é meu mantra? Tudo coopera para o meu bem, porque eu amo a Deus. Né? Então, quando eu penso em referente a tempo, quando eu penso, como que vai acabar algum tipo de situação, não importa como que vai acabar, não importa, o que importa é que vai cooperar para o meu bem. Não importa se vai acabar como eu criei expectativa, sabe? Não crie expectativa, crie fé, crie esperança em Deus, entendeu? Porque às vezes não acaba da forma que você imaginou, que você pensou, e você se frustra, mas não é porque Deus não fez o que ele deveria fazer, mas é porque você criou expectativas fora daquilo que era a vontade de Deus para a tua vida, né? Então, assim, não crie expectativas, crie esperança no Senhor, porque fala que a nossa esperança no Senhor não será frustrada. Não é no teu marido, não é na família do teu marido, não é em você mesma, a tua esperança é no Senhor. E essa esperança no Senhor não vai ser frustrada. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo.
E fala que, né, Deus vai fazer o melhor. E às vezes a gente quer do nosso jeito, e nosso jeito não é o melhor. Fala assim, filha, você quer isso Exato, não é. O nosso melhor. jeito, na maioria das vezes, o nosso jeito não é o melhor. Deus, fica caladinha, você não sabe de nada, né? Deixa que eu faço. Ô, Gui, um versículo que eu acho muito bonito, muito lindo. Eu não sou uma Bíblia ambulante igual você que grava os versículos tudo de cor. Eu não sei como você consegue. Já eu não Algumas consigo. coisas só. Em Apocalipse 3:21 fala: Ao vencedor darei o direito de sentar-me comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Se a gente pensar, fala, Senhor, a gente está aqui na Terra peregrinando, a gente está aqui de passagem, a gente vai para o céu. Você tem noção quando lê esse versículo? Fala assim, a gente vai ficar com Deus no trono, no céu. A gente vai vencer uma coisa muito maior. Não tá aqui não tá nessa terra, não tá nessa dimensão. Né? Então, se a gente vencer aqui a tribulação, o sofrimento, a tristeza, Senhor, tá doendo, tá sofrendo, Senhor, eu tô sentindo minhas forças indo embora, mas me ajuda porque eu quero reinar contigo no céu. Né? Teve momentos na minha vida que eu fiquei assim, Senhor, o que eu vou fazer, né? Deus, eu já errei tanto, eu já fiz tanta coisa errada que eu não vou ter mais como sair, não tem como eu mais, né, vai fazer nada de certo. E aí Deus traz, né? Trouxe na memória tudo aquilo que traz esperança. E aí veio esse versículo, Senhor, se eu vencer aqui na terra, eu vou reinar contigo no céu. Então, tudo que eu fiz aqui na terra, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda a vencer, me ajuda a consertar. Eu não quero mais sofrer pelas minhas consequências. Eu não quero sofrer mais à toa por burrice, por tolice, né? Se eu tiver que sofrer para Nós te dar amamos, a Senhor. coroa de vida eterna, eu quero, Senhor, eu sofro, mas eu quero viver contigo no céu, né? E esse versículo me marcou muito porque nós vamos vencer. E Deus deixou a promessa, se nós Amém. vencermos, nós vamos reinar com ele no céu. Gente, isso é lindo. Exatamente. É o próximo versículo que eu vou até falar no ponto aqui. A gente já vai entrar até nisso, que é a contribuição de Deus. Gente, Deus ele contribui em tudo, né? Em Efésios 2:8-9 fala assim que a nossa salvação é um dom gratuito de Deus, né? Paulo, o apóstolo Paulo, ele defendendo o ministério dele, ele ele defendendo o ministério dele, ele fala assim que foi colocado um espinho na carne dele para que ele não fosse arrogante por causa das coisas que Deus dava para ele. E o Senhor falou assim para ele assim, olha, 3 vezes eu pedi para Deus para ele me livrar. Aí o Senhor falou assim para ele, a minha graça te basta. O que é graça? É favor não merecido. E nenhum de nós, vamos falar aqui sinceramente, nenhum de nós, né, merecemos a vinda e a entrega de Jesus Cristo, mas Ele nos amou primeiro, né? E nós recebemos essa graça imerecidamente. Então a graça, o favor do Senhor está sobre a vida de vocês, de cada um de nós, de cada um de nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a contribuição de Deus, e aí eu vou complementar exatamente o que você falou, ó. 2 Timóteo 2,12, se com ele quem? Jesus, se com ele sofremos, com ele também nós reinaremos. Então, assim, com quem que você tá nesse sofrimento? Ô, A Gui, pergunta que fica. Oi, tá travando? não, onde que eu consigo salvar aqui que eu tô com medo de perder agora? Gente, eu não sei onde salva. Porque assim, Ai, eu nunca fui a anfitriã. Quem é a anfitriã é você. Eu não sei salvar. Tati, dá um help aqui. Como que salva essa live? Pelo amor de Deus. pode falar, amigo. Achou, Má? Não, eu vou Achou? esperar a Tati mandar nos comentários, aí eu salvo, mas pode ir falando. Tá. Então, falando sobre a contribuição de Deus, é só no final que está escrito aí que a menina falou, te sirva porque comigo está sofrendo contigo, tá? Então, assim, você está passando com esse sofrimento com quem? Né? Porque assim, tá bem escrito, isso aqui é o apóstolo Paulo na segunda carta que ele envia para Timóteo, que ele era um bispo, Timóteo era um bispo, e o apóstolo Paulo dá várias instruções para ele. E uma das instruções para ele é assim, olha, se com eles, porque a igreja era muito perseguida naquela época, muito. O apóstolo Paulo foi um próprio perseguidor da igreja,
né? E muitos apóstolos, servos de Deus, morreram terrivelmente, decapitados, crucificados de ponta cabeça e tantos outros, né? E o apóstolo Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, se com ele nós sofremos, com ele também nós reinaremos. Aí a minha pergunta é: você está sofrendo com quem? Né? Você está passando por esse sofrimento com quem? Porque sozinha você não está. Então, assim, sofra com Jesus Cristo, entende? Como eu coloquei um tempo atrás uma ministração em áudio que Deus me deu, numa experiência de madrugada. Eu estava orando por todas as meninas do grupo, eu orando muito, pedindo muito para Deus: Deus, ajuda cada uma dessas mulheres a passar por essa luta em soberania. Né? E eu orando, pedindo para Deus isso, soberania como servas de Deus. E o Senhor me falou nitidamente assim: passar por sofrimento em soberania é você ter uma atitude de santidade diante do sofrimento, né? Porque Jesus e tantos outros que a gente deu exemplo, Daniel, José, Jó, todos eles passaram por sofrimento, merecendo ou não, porque Jó ele não merecia passar por aquilo que ele passou, né? Porque ele era fiel a Deus. Então, mas merecendo ou não, eles passaram para o sofrimento com a postura de santidade, né? Então, assim, cada uma de nós temos que ter discernimento do que é uma postura de santidade diante do sofrimento que nós estamos passando hoje. E desejarmos sermos pessoas limpas, é o que eu peço para o Senhor todos os dias. Eu falo: Senhor, me limpa mesmo. Se eu não aprendi o que eu tenho que aprender ainda, e que eu permaneça aqui, que o Senhor me molde mesmo. Né? Porque a gente quer ser moldado, quer ser um vaso de honra, mas será que a gente quer passar pelo tempo de moldar? De ser amassado, de passar pela fornalha para você ser aquecido e ter resiliência, né? E suportar o calor, a pressão. Então, assim, você passar por um tempo de sofrimento em soberania é você ter uma postura de santidade. Santidade é fazer a vontade de Deus. Jesus, ele sofreu tanto que ele suou sangue. E é cientificamente provado que uma pessoa ela chega no nível de sofrimento, de angústia tão grande, que ela transpira sangue através dos seus poros. Né? Só que ele orou assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Né? No monte lá, ele falou isso para nós: passa do Senhor, se for possível, em oração. Né? Porque você precisa de ter intimidade com o Senhor. E você pode falar: Senhor, eu não estou aguentando. Eu sei que o Senhor não dá a luta que eu não possa suportar, mas eu não estou conseguindo, Senhor. A saudade está grande, né? A rejeição está demais para mim. E, Senhor, se for possível, passa de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. Sabe por quê? Em Romanos 12:2 fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Entendeu? Então, assim, sempre que você for orar e buscar para o Senhor, saiba que você não está só. E que esse sofrimento não é em vão. É para formar o teu caráter, é para que o nome do Senhor seja glorificado, porque muitas pessoas olham para a tua vida, e se você permanecer em Jesus Cristo, muitas pessoas falam: olha, se ela conseguiu, eu também consigo perdoar. Né? Eu também consigo. Porque assim, todas as histórias que a gente vê nos servem como exemplo para edificar a nossa fé. Então entenda que o teu sofrimento não é para a tua morte, é para que outras vidas sejam, além da tua vida ser edificada, é para que outras vidas sejam edificadas. A gente olha para grandes homens de Deus e fala assim: meu Deus, ele está lá, mas você não sabe o que ele passou para chegar lá. Entendeu? O que ele passou para chegar lá, o que ele teve que amadurecer, o que ele teve que ser moldado para chegar no nível que ele está. Então, o teu sofrimento não é em vão, não é para que, ai, Deus está me castigando, não. Não é para isso. Deus, ele tem um propósito, e o propósito é tipo você formar o caráter de Cristo e você ser usada para glorificar o nome dele. Ai, mas eu vou ser usada assim nas redes sociais, tudo. Não, gente. Sabe o que é você ser edificada? É muita gente que você não sabe estar olhando para a tua vida dentro da tua família. Você não se perdeu. Entendeu? Dentro da sua família. Eu falo isso porque minha irmã falou assim: nossa, Gui, você é serva de Deus mesmo, passando essa situação. E eu não tô falando isso para me exaltar, estou te dando isso como exemplo para você ver que tem pessoas que olham para a tua vida para ver se realmente você é serva de Deus. Porque é fácil falar: eu sou de Jesus, quando tá tudo bem. Né? Eu sou de Jesus, tá tudo bem, eu sou maravilhosa, tá tudo bem, você é mesmo, que foi o que Jó passou.
né? Enquanto estava tudo bem, Satanás acusou ele. Falou assim, fala que tá tudo bem e ele te serve porque você cobriu ele de bens e de filhos e de tudo que é bom. Quero ver você tirar a saúde, a riqueza, os filhos que ele vai te servir, vai te adorar. Amém? Então, assim, o teu sofrimento não é em vão, o teu sofrimento não é para a morte. E sempre que tiver... Pode falar, Mar. Não, é que eu passei numa situação dessa, eu tava passando por um processo, assim, me deu depressão pós-parto, foi um período muito difícil. E um dia eu tava chorando, a minha sogra é uma mulher muito de fé, sabe? E aí ela virou pra mim, a gente tava sentada no quarto, Marcela, cadê a Marcela de fé que eu conheço? Aquilo pra mim foi um tapa de luva tão grande, sabe? Assim, um tapa na minha cara pra eu acordar, eu falo, cadê minha fé? Né? E aí eu falei assim, não, realmente, né? Às vezes as pessoas, a gente propaga uma fé e na hora que a gente tem que mostrar, às vezes a gente não mostra o jeito que a gente deveria. E aí foi, né? Deus usou ela pra falar comigo, porque depois daquele momento, senão realmente. Aí eu falei assim, me dá fé pra poder passar por tudo isso, graças a Deus, né? Passou assim, mas as pessoas esperam isso da gente pelo que a gente fala, né? Verdade. Amém. Deixa eu ver, só se cair parece que não dá para salvar. Verdade? Tô vendo aqui os comentários. Então, Amém? Então, realmente, o teu sofrimento vai se tornar um testemunho. Acho que o maior inimigo, assim, que eu vejo na vida das mulheres é a questão do tempo mesmo, né? Mas, igual eu te falei, Deus, ele vai falar com você todos os dias, né? Nesse teu sofrimento, sempre que apertar o teu coração, houver peso, você precisa falar com alguém, você não está sozinha, tem as ADMs do grupo. Em primeiro lugar, sempre recorra ao Senhor, sempre ore, busque, né? E o teu sofrimento não é em vão. encerrar, senão vai cair. Amém. Então, vamos encerrar. Amém. Então, é isso. O teu sofrimento não é em vão no Senhor. Ai, meu Deus. Oi, Má, tá me ouvindo? Vilma, Já gravou? Oi, Má, tô te ouvindo. travou? Tô te ouvindo, Má. Eu não tô ouvindo. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Conseguiu gravar? Ai, Conseguiu meu Deus do gravar? céu. Vilma, tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, Marcela. Tô te ouvindo normal. Não tá travando nem nada, tô te ouvindo Não normal. tô ouvindo. Eu vou encerrar, então. Eu Não tô estou ouvindo. te ouvindo normal.